Você teria coragem de atravessar um cemitério sozinho no meio da madrugada? O que para muitos parece apenas uma superstição, para Rodrigo se transformou em um pesadelo sem fim. Na tentativa de cortar caminho, ele abriu a porta para algo que não deveria ter visto. E desde então, passou a ser perseguido por uma presença sombria, sempre à espreita, sempre voltando às 3h17 da manhã. No relato de hoje, você vai conhecer a história de uma escolha aparentemente simples, que trouxe consequências irreversíveis. Entre vultos disformes, marcas de barro e sonhos que confundem a realidade, Rodrigo descobre que alguns portões, quando atravessados, nunca mais se fecham. E o mais perturbador, talvez ele nunca tenha realmente saído daquele cemitério. Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se, porque esta história vai te fazer pensar 2 vezes antes de escolher o caminho mais curto. Meu nome é Rodrigo, tenho 32 anos e até hoje me arrependo da noite em que decidi cortar caminho pelo cemitério da minha cidade. Pode parecer uma decisão idiota, eu sei, mas juro que, na hora, parecia a coisa mais lógica a fazer. O que aconteceu depois mudou completamente a forma como enxergo a vida, a morte e tudo o que existe entre esses 2 extremos. Não é fácil contar, mas talvez, colocando em palavras, eu consiga me livrar de parte desse peso que carrego desde aquela noite. Eu nasci e cresci em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Digo pequena porque, apesar de ter crescido um pouco nos últimos anos, ainda tem aquela cara de cidade parada no tempo, com suas ruas de paralelepípedo, praças silenciosas e vizinhos que sabem mais da sua vida do que você mesmo. O cemitério municipal sempre esteve lá, quase no centro da cidade, como uma lembrança constante de que a morte nunca fica tão distante da gente. Era um lugar cercado por um muro de pedras antigas, com um portão de ferro pesado que rangia cada vez que se abria. Quando eu era criança, passava em frente ao cemitério todos os dias, a caminho da escola. Lembro de sempre acelerar o passo naquela parte da rua, olhando para o chão e evitando encarar o portão. Minha avó dizia que não se devia brincar perto do cemitério, nem chamar a atenção das almas que descansavam lá dentro. Eu nunca fui muito supersticioso, mas de alguma forma aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. Mesmo assim, com o tempo, a rotina de ver aquele muro todos os dias foi me anestesiando. O medo infantil deu lugar à indiferença de adolescente e depois à pressa da vida adulta. Eu trabalhava como técnico de informática em uma loja da cidade. Era comum ficar até tarde resolvendo chamados ou formatando computadores. Numa dessas noites, tudo começou. Era uma sexta-feira de junho, um pouco fria, e eu já estava cansado de um dia cheio. Fechei a loja por volta das 22h30 e comecei a caminhar para casa. Normalmente eu pegava a rua principal que contorna o cemitério, mas naquela noite, cansado e querendo cortar alguns minutos do caminho, me lembrei de um portão lateral que dava acesso direto ao outro lado. Esse portão, teoricamente, ficava trancado à noite, mas eu sabia que, às vezes, os funcionários esqueciam de fechá-lo direito. Quando passei pela esquina, percebi que estava apenas encostado. O vento fazia a folha de ferro bater de leve, rangendo. Eu hesitei, olhei para dentro. Tudo parecia silencioso, as árvores projetando sombras compridas sob a luz amarelada dos postes que mal iluminavam os corredores de túmulos. A ideia de entrar não era agradável, mas eu pensei, é só atravessar em linha reta, 2 minutos e já estou do outro lado. Suspirei, empurrei o portão e entrei. A primeira coisa que senti foi a mudança no ar.
Do lado de fora fazia frio, mas suportável. Lá dentro parecia ainda mais gelado, um vento cortante que me fez arrepiar. O cheiro também era diferente. Não sei explicar, mas era uma mistura de terra úmida, flores velhas e algo metálico, como ferrugem. Comecei a andar rápido, olhando sempre para a frente. O som dos meus passos ecoava de forma estranha, como se as lápides e mausoléus refletissem em cada ruído. As primeiras fileiras eram de túmulos antigos, de pedra gasta, muitos com nomes apagados pelo tempo. Cruzei por uma pequena capela no centro do cemitério, suas portas fechadas com correntes enferrujadas. Lembrei de ter ido ali uma única vez, muitos anos antes, no enterro de uma tia distante. Desde então evitava o lugar. Enquanto caminhava, minha mente tentava racionalizar. Eu dizia a mim mesmo que era só um espaço como qualquer outro, que não havia nada de errado em atravessá-lo. Mas ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a sensação incômoda de estar sendo observado. Era como se centenas de olhos invisíveis me seguissem a cada passo. Olhei em volta algumas vezes, mas só vi estátuas de anjos quebrados e cruzes que se destacavam contra o céu escuro. Metade do caminho já tinha ficado para trás quando ouvi um som. Não era alto, mas suficiente para me fazer parar. Um estalo seco, como se alguém tivesse pisado em um galho. Virei a cabeça rapidamente, tentando localizar a origem. Nada, apenas o vento mexendo as folhas secas espalhadas pelo chão. Respirei fundo e continuei, apressando o passo. Segundos depois, outro som. Agora parecia o arrastar de algo pesado sobre o chão de terra. Meu coração disparou. Deve ser um gato, pensei, mesmo sabendo que não soava como um gato. Meus passos se aceleraram ainda mais. Eu podia ver o portão do outro lado, a uns 50 metros de distância. Foi então que percebi. O arrastar se repetia, mas acompanhava meu ritmo. Se eu andava mais rápido, o som também acelerava. Se eu parava, o som cessava. Minhas mãos suavam frio. Eu não queria olhar para trás, mas ao mesmo tempo a curiosidade misturada com o medo me obrigou. Virei o rosto devagar. A princípio, não vi nada além das sombras comuns do cemitério, mas então notei uma figura entre os túmulos. Não dava para distinguir direito. Parecia alta, magra demais, como um vulto alongado. Ficava imóvel, me encarando, ou pelo menos era o que eu sentia. Meu primeiro instinto foi correr. Apertei o passo quase em disparada, o coração martelando no peito. O portão estava cada vez mais próximo, mas o som atrás de mim também. Agora não era só o arrastar. Eu podia ouvir algo como uma respiração pesada, irregular, quase ofegante. Quando alcancei o portão, puxei com força, mas ele estava trancado com um cadeado. Bati, empurrei, tentei de todas as formas, mas não cedia. Virei de costas, desesperado, e vi a figura mais perto, a uns 10 metros de distância. Ainda imóvel, mas de alguma forma mais nítida. Sua silhueta parecia torta, como se os ossos não estivessem no lugar certo. Sem pensar, corri para a direita, tentando encontrar outra saída. Os corredores pareciam todos iguais, cada cruz e cada lápide formando um labirinto. Eu não fazia ideia de onde estava indo, só sabia que precisava me afastar daquilo. Depois de alguns minutos, alcancei uma parte do muro lateral. Havia uma árvore próxima, com galhos que se estendiam quase até a borda. Escalei o tronco com uma agilidade que não sabia que tinha, arranhando meus braços e rasgando a calça. Consegui me jogar para o outro lado, caindo de joelhos na rua deserta. Fiquei ali, respirando ofegante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Olhei por cima do muro, mas não vi nada. O cemitério parecia tão silencioso quanto antes. Levantei, tremendo, e fui direto para casa, sem olhar para trás. Naquela noite mal consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a silhueta imóvel entre os túmulos.
Passei horas me virando na cama, até finalmente pegar no sono, apenas para ser atormentado por pesadelos confusos de vozes sussurrando e mãos geladas tentando me puxar de volta para dentro do cemitério. Na manhã seguinte, tentei me convencer de que tinha imaginado tudo. Talvez o cansaço, a escuridão e minha própria mente tenham criado aquela figura. Era mais fácil acreditar nisso do que encarar a possibilidade de que algo realmente estava lá. Mas no fundo, eu sabia que não tinha sido apenas imaginação. Os dias seguintes foram estranhos. Eu evitava passar perto do cemitério, mesmo durante o dia. Mas o problema é que em uma cidade pequena é quase impossível não cruzar por ali. E foi numa dessas manhãs, indo para o trabalho, que notei algo que fez meu estômago gelar. No portão lateral, aquele por onde eu tinha entrado, havia marcas profundas no chão de terra batida, como se algo pesado tivesse sido arrastado de dentro para fora. Nos dias que se seguiram, tentei me convencer de que aquelas marcas no portão lateral do cemitério não passavam de obra de algum funcionário distraído. Talvez alguém tivesse arrastado um saco de terra, um tronco de árvore, qualquer coisa que justificasse aquilo. Mas, por mais que eu tentasse encontrar explicações, a imagem da figura parada entre os túmulos não saía da minha cabeça. Eu podia jurar que não era um delírio. Eu a tinha visto, mesmo que por alguns segundos. No trabalho, comecei a ficar mais distraído. Os colegas notaram, até o chefe fez piada dizendo que eu parecia estar vendo fantasmas. Dei um sorriso sem graça, mas por dentro um arrepio me percorreu a espinha. Era como se aquela frase tivesse sido dita exatamente para mim. Na primeira noite depois do ocorrido, dormi mal. Na segunda, pior ainda. Eu fechava os olhos e via aquele vulto se aproximando, cada vez mais perto, cada vez mais definido. Acordava suado, o coração disparado, e tinha dificuldade de voltar a dormir. Passei a deixar a televisão ligada no quarto, como se o barulho me mantivesse ancorado no mundo real, afastando qualquer coisa que pudesse vir do escuro. Minha mãe percebeu que eu estava diferente. Ela morava em outra cidade, mas falávamos pelo telefone todos os domingos. "Você parece cansado, filho. Está trabalhando demais?" Perguntou com aquela voz preocupada de mãe que sempre enxerga além do que você diz. Respondi que sim, que era só o trabalho. Não tive coragem de contar. Como eu explicaria? "Mãe, acho que alguma coisa me seguiu do cemitério." Ela ficaria assustada, talvez até viesse me visitar, e isso era a última coisa que eu queria. Na sexta-feira seguinte, exatamente uma semana depois do ocorrido, voltei a fechar a loja perto das 23 Rois. A rua estava silenciosa, apenas alguns bares abertos mais adiante. Caminhei rápido, evitando olhar para o cemitério, quando percebi uma coisa estranha. No muro lateral, próximo ao portão onde eu havia entrado naquela noite, havia um cachorro sentado. Era grande, preto, com olhos que refletiam a luz do poste de forma quase metálica. O cachorro não se mexeu quando me aproximei. Apenas ficou me encarando imóvel, com a respiração pesada. Eu diminui o passo, sentindo meu estômago se revirar. Havia algo naquele olhar que não era normal. Era fixo demais, intenso demais, como se o animal me reconhecesse. Passei pelo outro lado da rua, sem tirar os olhos dele. O bicho permaneceu sentado, virando a cabeça lentamente conforme eu me afastava. Cheguei em casa trêmulo. Tentei rir de mim mesmo, dizendo que era só um cachorro qualquer. Mas no fundo, eu sabia que não era. Naquela madrugada, acordei com um barulho vindo do quintal. Olhei no relógio. Eram 3h17. A princípio pensei que fosse algum gato, já que eles sempre pulavam os muros vizinhos. Levantei ainda meio zonzo e fui até a janela do meu quarto, que dava para os fundos. O que vi fez meu sangue gelar. No quintal, parado bem no centro, estava o mesmo cachorro preto. Seus olhos brilhavam na escuridão, fixos em mim. O peito subia e descia lentamente, mas não havia som de latido nem rosnado.
Apenas aquela presença silenciosa e perturbadora. Dei um passo para trás, fechei a cortina e fiquei paralisado no quarto. Como aquele bicho tinha entrado? O muro dos fundos era alto, não havia como ele ter pulado. Passei o resto da noite sentado na cama, tremendo, sem coragem de olhar de novo. Na manhã seguinte, quando finalmente reuni forças para abrir a janela, o quintal estava vazio. Nenhum sinal do animal. Mas o chão de terra estava repleto de marcas, como se algo pesado tivesse sido arrastado em círculos, repetidas vezes. Eu precisava falar com alguém. No sábado à tarde, encontrei um amigo de infância, Rafael, no bar da praça. Tomamos uma cerveja e, depois de hesitar bastante, acabei contando o que tinha acontecido. Ele me olhou sério, como se tentasse medir se eu estava brincando. Depois deu uma risada curta. "Cara, você sempre teve imaginação fértil", disse, balançando a cabeça. Aposto que estava cansado, com sono, e seu cérebro pregou uma peça. "Rafael, eu vi. Eu sei o que eu vi", insisti. "E agora tem esse cachorro. Apareceu no quintal, me olhando como se me conhecesse. Ele deu de ombros, mas percebi que estava desconfortável. Talvez não acreditasse totalmente, mas também não queria se aprofundar. Mudou de assunto, falando de futebol e trabalho, e eu deixei para lá. Naquela noite, deitei mais tarde do que o normal. Fiquei assistindo televisão até quase 2 da manhã na tentativa de adiar o sono. Mas quando finalmente apaguei, o pesadelo voltou. Dessa vez, eu sonhei que estava de novo dentro do cemitério, parado diante da capela trancada. O portão rangeu atrás de mim, fechando-se sozinho. Quando me virei, vi não apenas o vulto, mas também o cachorro, ambos me encarando. O vulto se movia de forma disforme, como se seus ossos quebrassem e se rearrumassem a cada passo. O cachorro uivava, mas o som não era de animal. Era humano, um grito de dor prolongado que ecoava pelas paredes do cemitério. Acordei gritando, suado, com o coração disparado. No domingo decidi visitar minha avó. Ela morava em um bairro afastado, numa casa simples, e sempre tinha histórias sobre o sobrenatural. Nunca dei muita importância, mas naquele momento precisava ouvir alguém que não fosse rir da minha cara. Contei a ela, com todos os detalhes, desde o momento em que entrei no cemitério até os sonhos que me atormentavam. Minha avó ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: "Você cometeu um erro grave, Rodrigo. Nunca se atravessa um cemitério à noite. As almas que vagam por lá não aceitam bem a presença dos vivos. Você chamou a atenção delas. Mas, vó, eu não fiz nada. Só queria cortar caminho. Não importa. Ao cruzar aquele espaço, você quebrou a fronteira. E quando olhou para trás, quando deu atenção àquilo que te seguia, abriu uma porta. Agora não é só o lugar que está marcado, é você." Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Ela se levantou devagar, apoiando-se na mesa, e trouxe um pequeno crucifixo que guardava em sua cômoda. Colocou-o nas minhas mãos. "Leve com você. Pode ajudar. Mas lembre-se, o que te acompanha já sabe seu nome, já conhece sua casa. Não é simples se livrar disso." Voltei para casa ainda mais perturbado. Naquela noite, coloquei o crucifixo ao lado da cama. Dormi um pouco mais tranquilo, mas às 3h17 em ponto, acordei de repente. Um silêncio absoluto preenchia a casa. Olhei para o relógio, depois para o crucifixo. Estava no mesmo lugar. Respirei fundo, tentando me acalmar. Foi então que ouvi um arranhar lento, vindo da porta do meu quarto, como se unhas longas deslizassem pela madeira. Meu corpo paralisou. O som continuou mais insistente, até que de repente parou. Levantei devagar, cada músculo do meu corpo tenso, e caminhei até a porta. Encostei o ouvido. Silêncio. Girei a maçaneta com cuidado e abri apenas uma fresta. O corredor estava escuro, mas por um instante juro que vi 2 pontos brilhantes, como olhos refletindo a luz. Pisquei e desapareceram.
Fechei a porta de novo, encostei a cômoda na frente dela e passei o resto da noite sentado com o crucifixo apertado na mão. Depois daquela madrugada em que ouvi o arranhar na porta, nada voltou a ser o mesmo. Passei o domingo inteiro em um estado de torpor, como se tivesse sido drenado de toda a energia. Não consegui me concentrar em nada. Tentei assistir televisão, ler, até cozinhar, mas minha mente voltava sempre para o mesmo ponto, os olhos que pensei ter visto no corredor. Quando chegou a noite, travei uma verdadeira batalha comigo mesmo. Eu sabia que precisava dormir, mas o medo de fechar os olhos e ser lançado de volta para dentro do cemitério me paralisava. Tomei 2 cafés fortes e fiquei perambulando pela casa até quase 3 da manhã. Quando finalmente me rendi ao cansaço, deitei com todas as luzes acesas e o crucifixo apertado entre os dedos. O sono veio em ondas quebradas. Em um momento, eu me via no meu quarto, mas não do jeito real. As paredes estavam descascadas, cobertas por um mofo negro que parecia pulsar. O crucifixo ao meu lado estava virado de cabeça para baixo, e do canto mais escuro da parede surgia uma sombra alongada, retorcida. Era o mesmo vulto do cemitério, avançando lentamente, como se tivesse o corpo feito de fumaça densa. Acordei suando, mas ainda deitado na mesma posição. O crucifixo estava onde eu havia deixado. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas um pesadelo, até que ouvi de novo o som, aquele arrastar pesado vindo da sala. Levantei com o coração disparado, cada passo ecoando na casa silenciosa. Cheguei à sala e acendi a luz. Nada. Nenhum objeto fora do lugar. Nenhuma explicação. Mas ao olhar para a janela, vi marcas no vidro, como se dedos úmidos e longos tivessem sido pressionados contra o vidro de fora. O detalhe que mais me fez tremer foi que estavam voltados para dentro. Na segunda-feira, cheguei atrasado ao trabalho. Minhas olheiras eram profundas e o chefe me chamou para conversar. Disse que se eu continuasse assim, não teria condições de atender os clientes. Prometi melhorar, mas sabia que não era tão simples. Durante a tarde, recebi uma mensagem de Rafael. "E aí, sumido? Bora tomar uma cerveja hoje?" Respondi quase de imediato, aceitando. Eu precisava conversar. Precisava estar perto de alguém para não enlouquecer. Nos encontramos no mesmo bar da praça. O movimento era fraco, poucas mesas ocupadas. Pedi uma cerveja e, sem rodeios, contei o que tinha acontecido desde nosso último encontro. Rafael ficou sério. Balançou a cabeça algumas vezes, coçou a barba e disse: "Cara, isso não é coisa para brincar. Eu achei que você estava exagerando, mas se continua acontecendo, talvez seja melhor procurar ajuda." "Ajuda como? Psicólogo, padre?" Perguntei nervoso. Ele deu de ombros. "Sei lá, mas sozinho você não vai aguentar." Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então, ele se inclinou para a frente, como se fosse confidenciar algo. "Tem uma coisa. Meu tio trabalhou como coveiro aqui por uns 20 anos. Ele dizia que depois das 11 da noite, o cemitério mudava. Que algumas sepulturas nunca ficavam quietas. Sempre achei que eram histórias para assustar, mas talvez não fossem. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça o resto da noite. Quando cheguei em casa, o relógio marcava quase meia-noite. Entrei rápido, tranquei todas as portas e janelas e tentei dormir no sofá da sala, com a televisão ligada. Não adiantou. Às 3h17, acordei de novo. Dessa vez, o som vinha do telhado. Como se algo pesado caminhasse de um lado a outro, fazendo as telhas rangerem. Peguei o celular com as mãos trêmulas, abri a câmera e apontei para cima. Gravei alguns segundos, mas no vídeo só se ouvia o chiado da televisão ao fundo. Nenhum ruído. Desliguei, respirei fundo e me obriguei a subir no quarto, embora cada passo na escada parecesse um erro. Quando entrei, senti imediatamente o cheiro. Terra úmida, forte,
como se alguém tivesse acabado de abrir uma cova ali dentro. Aproximei-me da cama e vi. Sobre o lençol branco havia marcas de pegadas de barro. Eram grandes, alongadas, quase humanas, mas não completamente, como se algo tivesse pés deformados. Desabei no chão com as pernas tremendo. Fiquei ali por minutos, talvez horas, até que o sol começou a nascer. As pegadas continuavam lá, provando que não era delírio. Naquele dia, não fui trabalhar. Liguei para o chefe inventando uma desculpa sobre uma virose. Passei a manhã limpando o quarto, tentando apagar cada marca, cada vestígio, mas o cheiro de terra não ia embora. Impregnava o ar como um lembrete de que nada estava terminado. No fim da tarde, peguei o carro e fui até a casa da minha avó outra vez. Ela me recebeu preocupada, e quando mostrei as fotos das pegadas, ela fechou os olhos como se já esperasse por aquilo. "Eu te avisei, Rodrigo", murmurou. "Quando você entrou naquele cemitério, você abriu uma porta. Agora ele vem até você." "Mas o que é ele, vó? O que quer de mim?" perguntei, quase suplicando. Ela demorou alguns segundos antes de responder. "Existem coisas que se alimentam do medo, da vitalidade dos vivos. Ele quer sua energia, seu espírito. Se continuar dando atenção, ficará cada vez mais forte." E como eu paro? Minha voz saiu quase como um grito. Minha avó apenas abaixou os olhos, sem resposta imediata. Depois de um longo silêncio, disse: "Talvez não dê para parar, só resistir." Voltei para casa mais perdido do que nunca. Naquela noite, decidi que não dormiria. Preparei café, deixei todas as luzes acesas e me sentei na sala com o crucifixo na mão. As horas foram passando lentamente, até que o relógio marcou 13h17. O ar pareceu mudar de repente, ficando pesado, denso. A lâmpada do abajur piscou 2 vezes e se apagou. O chiado da televisão aumentou, como se alguém tivesse mexido no volume. E então ouvi uma batida forte na porta da frente. Meu coração quase saiu pela boca. Olhei fixamente para a madeira, esperando outra batida, e ela veio ainda mais forte, fazendo o batente tremer. "Quem está aí?" gritei, sem reconhecer minha própria voz. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. Respirei fundo e, com uma coragem que não sei de onde tirei, segurei o crucifixo e girei a chave da porta. Abri de uma vez. A rua estava vazia. Nenhum movimento, nenhum som além do vento. Olhei para todos os lados, mas não havia ninguém. Fechei rápido e encostei na porta, sentindo meu corpo todo tremer. Foi nesse momento que ouvi atrás de mim uma respiração ofegante, pesada, quase grudada no meu ouvido. Virei de repente, erguendo o crucifixo. Por um instante, vi a silhueta escura, torta, de pé no meio da sala. Seus braços eram longos demais, quase arrastando no chão. Os olhos, 2 buracos negros que pareciam sugar a luz ao redor. Piscou e desapareceu. Mas no chão, perto do tapete, ficou um rastro de barro, como se tivesse acabado de entrar na minha casa. Os dias seguintes foram um borrão. Eu já não sabia diferenciar sonho de vigília. Dormia poucas horas, sempre interrompidas por pesadelos, e passava o restante do tempo em estado de alerta, esperando o próximo sinal daquilo que havia me seguido. Minha aparência se deteriorava rápido, olheiras fundas, pele pálida, corpo enfraquecido. No trabalho, não conseguia mais manter a concentração. Perdi 2 clientes importantes em menos de uma semana, e meu chefe deixou claro que se a situação não melhorasse, eu estaria fora. Mas o emprego era o menor dos meus problemas. O que me atormentava era a sensação constante de não estar sozinho, mesmo dentro da minha própria casa. A cada canto, a cada sombra, eu esperava ver o vulto surgir, torto e disforme, com os olhos vazios me encarando. Na madrugada de terça-feira, acordei de novo às 3h17. Já nem me surpreendia com a precisão do horário.
O que me assustou foi perceber que não estava deitado na cama. Estava sentado no chão da sala, com o crucifixo na mão, olhando fixamente para a porta de entrada, sem lembrar de ter descido. Minha mente parecia falhar em buracos cada vez maiores, como se algo tomasse controle de mim e depois me devolvesse sem explicações. Olhei para o relógio da parede. Os ponteiros estavam girando rápido, sem parar, como se o tempo tivesse enlouquecido. Pisquei os olhos, esfreguei o rosto e quando olhei de novo estavam normais, mas a sensação de que algo me manipulava era cada vez mais forte. Na quarta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Rafael. "Rodrigo, precisamos conversar", disse ele com a voz séria. "Contei para o meu tio, aquele que foi coveiro. Ele quer te ver. Disse que tem coisa que você precisa saber. Marquei de encontrá-los na casa do tio, no bairro mais afastado da cidade." A ideia de falar com alguém que conhecia os segredos daquele cemitério me deixou nervoso, mas também era uma esperança. Talvez ele tivesse respostas. Cheguei ao entardecer. A casa era simples, cheirava a tabaco e madeira velha. O tio de Rafael, um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado, me recebeu em silêncio. Sentamos na sala e eu contei tudo. Ele ouviu sem interromper, apenas tragando um cigarro atrás do outro. Quando terminei, ele apagou a bituca no cinzeiro e disse: "Você não devia ter entrado naquele lugar à noite." A voz era grave, marcada pelo tempo. Há sepulturas que nunca se aquietam, e há uma em especial, perto da capela, que carrega algo antigo, anterior até a cidade. Senti um arrepio percorrer meu corpo. O que está lá?" Ele respirou fundo. "Não sei o que é, mas sei o que faz. Se alimenta da energia de quem ousa atravessar o cemitério depois que o sol se põe. Segue os vivos, entra nas casas, invade os sonhos. Já vi acontecer antes." "E como acaba?" perguntei, quase implorando. O homem desviou o olhar. "Nem sempre acaba." Aquelas palavras caíram sobre mim como uma sentença. Voltei para casa com o coração pesado. O sol já tinha se posto e eu temia a chegada inevitável da madrugada. Decidi trancar todas as portas com correntes, fechei as janelas com cadeados improvisados. Mas no fundo, eu sabia que nada disso adiantaria. Naquela noite, deitei no sofá da sala, exausto. Adormeci contra a minha vontade. Sonhei que estava andando pelo corredor da minha casa, mas as paredes estavam cobertas por raízes escuras que pulsavam como se estivessem vivas. O chão estava molhado e a cada passo eu afundava na lama. No fim do corredor, a porta do quarto estava entreaberta. Quando a empurrei, vi o cachorro preto deitado sobre minha cama. Seus olhos brilhavam como brasa e sua boca se abriu em um sorriso humano, grotesco. Acordei gritando, mas o grito morreu na garganta quando percebi que o cheiro de terra estava real, impregnando a sala. E ao olhar para o sofá vizinho, vi marcas frescas de patas sujas de barro. Não era mais apenas sonho. No dia seguinte, tentei pedir ajuda ao padre da paróquia. Contei parte da história, omitindo os detalhes mais absurdos para não parecer um louco. O padre me ouviu com paciência e sugeriu orações, disse que poderia abençoar a casa. Aceitei. Ele foi até minha casa naquela tarde. Borrifou água benta nos cômodos, fez orações rápidas e me aconselhou a confiar em Deus. Por algumas horas, me senti mais leve. O ar parecia mais limpo, o ambiente menos opressor. Mas à noite, tudo voltou. Às 3h17, acordei de novo. Desta vez, não pelo som de passos ou arranhões. Acordei porque senti alguém respirando ao meu lado. Abri os olhos devagar e ali estava. A silhueta sentada no sofá, a menos de 1 metro de mim, imóvel, olhando fixamente. Seus braços longos pendiam, quase tocando o chão. A escuridão escondia detalhes, mas a sensação de vazio emanava dele como um veneno. Gelei. Não consegui me mover.
Ficamos assim por minutos intermináveis, até que, sem qualquer som, a figura se desfez, dissolvendo-se no ar. No chão, porém, ficou o mesmo rastro de barro. Na manhã seguinte, encontrei Rafael no trabalho e contei o que havia visto. Ele ficou pálido. Cara, isso não pode continuar. Você precisa sair dessa casa. Fica na minha por uns dias, sei lá. A ideia parecia tentadora, mas ao mesmo tempo eu sabia que não adiantaria. Não importava para onde eu fosse, a coisa já estava comigo. Prova disso aconteceu naquela noite. Aceitei dormir na casa de Rafael, tentando me sentir protegido. Conversamos até tarde, bebemos algumas cervejas para relaxar e, por fim, dormi no quarto de hóspedes. Às 3h17, despertei de novo. A janela estava entreaberta, deixando entrar um vento frio. No canto do quarto, uma sombra se erguia, mais escura que a própria escuridão. Não adianta fugir. A voz soou dentro da minha cabeça, grave, arrastada. Gritei, e Rafael correu até o quarto. Acendeu a luz, e a sombra desapareceu. Mas no chão, mais uma vez, havia marcas de barro espalhadas pelo quarto dele. Rafael empalideceu encarando o rastro. Pela primeira vez, percebi que ele acreditava em mim por completo. "Meu Deus!" murmurou. "Isso não é coisa desse mundo." Voltei para casa no dia seguinte. Rafael insistiu que eu ficasse, mas eu sabia que não podia arrastá-lo para aquilo. Se a entidade estava comigo, então eu precisava enfrentá-la sozinho. A casa estava silenciosa, mas carregada de um peso sufocante. Fechei todas as cortinas, desliguei o telefone e me tranquei no quarto. Passei o dia ali, quase sem comer, esperando a madrugada. E quando chegou 3h17, ouvi. Primeiro, o arrastar no corredor. Depois, o som de passos pesados subindo a escada. Cada degrau rangia, lento, calculado. O coração martelava no meu peito, mas eu não consegui me mover. A maçaneta girou sozinha, a porta se abriu com um rangido longo. E parado na entrada, estava o vulto, mais nítido do que nunca. Seus olhos eram 2 buracos escuros, e a boca se abriu em um sorriso que não era humano. O ar ficou pesado, e senti minhas pernas falharem. Ele deu um passo para dentro. Ele deu o primeiro passo para dentro do quarto, e o ar pareceu desaparecer. Eu não respirava, não piscava, apenas observava aquela figura se aproximando. A cada movimento, o chão rangia como se suportasse um peso impossível. A escuridão em torno dele parecia engolir a luz da lâmpada, deixando o ambiente mais denso, sufocante. Eu tentei erguer o crucifixo, mas minha mão tremia tanto que mal conseguia segurá-lo. A entidade parou a menos de 2 metros de mim. Seus braços longos pendiam, as juntas pareciam deslocadas, e a cabeça se inclinava para o lado de uma maneira antinatural, como um cadáver sendo puxado por fios invisíveis. "Por que está aqui?" Minha voz saiu baixa, quase inaudível. A coisa não respondeu com palavras. Em vez disso, senti dentro da minha mente um zumbido, como um enxame de vozes sussurrando ao mesmo tempo. "Você olhou, você abriu, agora é tarde." As frases se repetiam, ecoando até que tapei os ouvidos, mas não adiantava. Era como se os sussurros viessem de dentro de mim. A figura deu mais um passo. Eu gritei, ergui o crucifixo e fechei os olhos, esperando sentir algum impacto, qualquer coisa. Mas não houve toque. Quando abri os olhos de novo, o vulto não estava mais à minha frente. Olhei em volta desesperado. O quarto estava vazio. Respirei fundo, tentando me acalmar, até ouvir o som mais horrível de todos. A respiração pesada, bem atrás de mim. Virei devagar, e lá estava ele, colado ao meu ombro. Seu rosto era um vazio disforme, mas percebi uma boca larga se abrindo. Um hálito de terra podre saiu dali, me sufocando. Meus joelhos cederam e caí no chão. Apaguei. Quando acordei, era manhã. Estava deitado na cama, sozinho.
O crucifixo ainda estava na minha mão, mas sua superfície estava escura, como se tivesse sido queimada. Levantei trêmulo e fui até o espelho do banheiro. Quase não me reconheci. O rosto estava abatido, com olheiras profundas, e no meu pescoço havia marcas vermelhas, como dedos que haviam tentado me estrangular. Naquele dia, decidi que não podia mais ficar naquela casa. Arrumei uma mala com algumas roupas e documentos e fui até a rodoviária. Não tinha um destino certo, só queria sair dali. Mas, enquanto esperava o ônibus, notei uma coisa que fez meu corpo gelar. No chão de cimento, sob meus pés, havia marcas de barro, as mesmas que sempre surgiam em casa. Só que dessa vez apareciam sob minhas próprias botas, mesmo estando limpas. Como se eu fosse o portador do rastro. Entrei no ônibus em choque. Sentei na janela, tentando não pensar, mas logo percebi que algo estava errado. Os passageiros estavam estranhamente quietos. Ninguém conversava, ninguém mexia no celular. Todos olhavam para frente, imóveis, como estátuas. Toquei no ombro da mulher ao meu lado. Ela virou o rosto lentamente e percebi que seus olhos eram 2 buracos negros, idênticos aos do vulto. Abri a boca para gritar, mas antes que conseguisse, acordei. Sim, eu estava sonhando. Mais uma vez, um pesadelo dentro do pesadelo. Acordei no banco da rodoviária, com a mala ao meu lado. O relógio marcava 3h17. Não era possível, estava errado, não podia ser madrugada. Pisquei, esfreguei os olhos. O relógio continuava marcando 3h17, parado, imóvel. Levantei em pânico, a cidade estava deserta, todas as luzes apagadas, nenhum carro, nenhuma pessoa, apenas silêncio e escuridão. Caminhei alguns metros e percebi onde estava, parado diante do portão do cemitério. O mesmo portão lateral, entreaberto, rangendo com o vento. Meu corpo inteiro se recusava a entrar, mas meus pés se moviam sozinhos. Era como se uma força invisível me puxasse de volta. Atravessei o portão e imediatamente senti o mesmo frio cortante daquela primeira noite. O mesmo cheiro de terra e flores murchas. Caminhei pelo corredor central e o silêncio era absoluto. Cada lápide parecia me observar. Quando cheguei à capela, a porta de correntes estava aberta. Lá dentro, uma escuridão profunda, mas algo brilhava no fundo. Entrei com o coração martelando. O que vi fez minhas pernas tremerem. No centro da capela, havia um caixão aberto. Dentro dele, não um corpo, mas meu próprio reflexo. Eu, deitado ali, pálido, imóvel, como se já estivesse morto. Recuei em choque, mas bati contra algo. Virei devagar. O vulto estava atrás de mim. Agora não era apenas uma sombra. Tinha forma quase humana, mas o rosto era uma massa disforme, com olhos fundos e boca larga demais. Seus braços longos me envolveram e senti como se estivesse sendo sugado para dentro de um abismo. A última coisa que ouvi foram os sussurros. Você pertence a nós agora. Acordei na minha cama, suado, arfando. O sol entrava pela janela. Olhei em volta. Tudo parecia normal. A mala ainda estava encostada no canto. O crucifixo queimado sobre a cômoda. Por alguns segundos, pensei que tudo tivesse sido apenas um sonho, um pesadelo longo demais. Mas, ao levantar e caminhar até o banheiro, percebi. O chão do quarto estava coberto de marcas de barro. E no espelho, meu reflexo sorria sozinho, mesmo quando eu não mexia a boca. Desde aquela noite, vivo preso em um ciclo. Tento sair, tento fugir, mas sempre acordo de volta aqui às 3h17, cercado pelo cheiro de terra e pelo eco da respiração pesada. Se estou vivo ou morto, já não sei. Talvez tenha ficado no caixão, naquela capela, e tudo isso seja apenas a extensão de um castigo. O que sei é uma coisa: nunca passem por um cemitério à noite, porque se o fizerem, talvez nunca mais consigam voltar para casa de verdade. E assim terminamos mais um relato arrepiante aqui no canal.
Se você chegou até aqui, já sabe, não existe coragem suficiente que justifique atravessar um cemitério à noite. O preço pode ser muito mais alto do que imagina. Se essa história mexeu com você, deixe o seu like para fortalecer o canal. Escreva nos comentários o que teria feito no lugar do Rodrigo. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, mas só se tiver certeza de que eles conseguem dormir depois. E não se esqueça, inscreva-se agora e ative o sininho, porque toda semana trazemos novos relatos capazes de gelar o sangue e fazer você repensar até os lugares mais comuns da sua rotina. Aqui, cada história é mais um passo na escuridão. E você, tem coragem de dar o próximo?